Desde o princípio, havia no coração de Deus Pai um projeto. Por isso foram criados homem e mulher. Ele, o Criador, os criou. Assim deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma nova unidade, juntos no espírito, na alma e no corpo. Deus foi testemunha da aliança entre o homem e sua mulher. Um cordão de 3 dobras unidos um ao outro com o Senhor, com ternos laços de afeto e misericórdia, de justiça, de retidão e de amor. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Nesse projeto, para que entendessem a grandeza do amor de Deus a ambos teus filhos, para viverem juntos a vida comum do lar com sabedoria e discernimento, amando e submetendo-se, honrando e obedecendo, dando a vida uns pelos outros. Uma família cheia do Espírito Santo, onde habita ricamente a palavra de Cristo, cujo estilo de vida é adoração. Para isto foram criados, para juntos viverem para a glória de Deus. Que maravilhoso o projeto de Deus! Minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Muito bom dia, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Um domingo abençoado, abençoadíssimo para todos os irmãos. E com certeza aqueles que nos ouvem, aqueles que estão participando nas redes sociais, muito bem-vindos. E você com certeza será tremendamente abençoado nesta manhã com o estudo da Escola Bíblica Dominical, com certeza o estudo de número 5. Então eu gostaria que você estivesse bem atento, porque Deus vai falar no seu coração, vai falar a sua vida. Continue orando pela igreja, orando pelos irmãos enfermos, irmãos de outras igrejas, de outras denominações. Vamos pedir a Deus para que o Senhor possa preservar a vida, sendo a vontade, então, do nosso Deus. Ler a Bíblia e orar deve ser o nosso desafio diário. Então, eu gostaria de convocar a igreja para que acompanhe diariamente as mensagens, as sugestões que o pastor tem enviado, as leituras bíblicas, e faça desse momento um momento devocional para a sua vida. Com certeza Deus quer abençoar a sua vida e a sua família. Queridos irmãos, eu tenho um convite muito especial para você nesta manhã. Preste bem atenção. Hoje nós estamos dando partida, estamos começando o mês da família 2021. Então eu gostaria de contar com as suas orações, gostaria de contar com a sua participação. Envolva as famílias que estão no seu lar
para que elas possam participar deste encontro. E Deus vai falar logo mais à noite ao seu coração, à sua vida. Abertura do mês da família 2021, famílias que influenciaram a sociedade. E nós vamos começar, irmãos, com uma família que é o exemplo para todo mundo. A família de Jesus. Vamos trabalhar nesse tema logo mais, com certeza, para abençoar a sua vida e a sua família. Convoco então a você para esta abertura especial. Um novo tempo em 2021 é a nossa oração, é a mensagem de Deus para o seu coração nesta manhã e na parte da noite. Que Deus nos abençoe e logo mais então estaremos retornando. Amém. Com alegria no coração, a maravilhosa graça do Senhor sobre cada um de nós. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como é de começar. O quê? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, meu Deus, louvar. Maravilhosa graça traz vida plena, por Cristo perdoado, com a nação real. Cante isso! Onde eu sou liberto, que mais? Vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Aleluia! Nossa, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, meu Deus, louvar. O nome de Jesus engrandecer, meu Deus, Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.
DVD. A lição de número 5 tem como título Jesus é o Senhor do Sábado. Texto básico, Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11. Olá, queridos, mais uma vez aqui reunidos para falar da nossa revista Palavra e Vida, a qual eu tenho aqui a grata alegria e o privilégio de ter escrito a nossa denominação. E eu espero que os irmãos e as irmãs façam bom uso desse tema que, por alguns, trata de ser polêmico, mas eu quero crer que com essa revista, que é o fio condutor para esclarecimento na própria Palavra de Deus, tenhamos aqui essa certeza e alegria de iluminação através do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar agora sobre a quinta lição, que por alguns trata-se de um tema polêmico, né? Alguns sabem explicar, outros não. Outros tentam caminhos, versículos, subterfúgios para cumprir e outros não, né? Quero falar sobre o sábado, que se trata aí do quarto mandamento, a qual está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Portanto, quando nós começamos a ler esta quinta lição, eu faço aqui a guisa de introdução, um comentário que eu acho até interessante, né? Porque se você olhar para a vida dos religiosos e para os trabalhadores, ambos terão pelo menos a escolha de um dia para o seu descanso. Alguns segmentos religiosos entendem que o sábado deve ser cumprido. É como aquela história em que nós encontramos, por exemplo, de que o sábado é tão sagrado, que não tem como explicar por que Jesus, por exemplo, violou o sábado, né, entre aspas, para a interpretação de alguns judeus. Enfim, seguem a Moisés e não a Jesus. Jesus está ali apenas como um pseudo-deus e preferem seguir a lei de Moisés. Entretanto, se você olhar aqui, esses segmentos religiosos alguns ter o sábado como o seu descanso, outros terão a sexta-feira, né, que é o caso dos muçulmanos, e nós, os cristãos, por exemplo, escolhemos o domingo para descansar no Senhor. Então, essa é uma ideia religiosa. Mas também você verá trabalhadores que trabalham, de fato, de segunda a sexta-feira, aqueles que trabalham no escritório, sábado e domingo estão em casa. Alguns outros trabalham por escala, né? O trabalho 12 por 36 terá pelo menos um domingo sim, um domingo não em casa. Eu faço aqui uma analogia para a vida pastoral, que não tem descanso no dia de domingo, né? A semana toda labuta e muito provavelmente aqueles que conseguem, aqueles que têm um cargo mais dedicado apenas à igreja, né? Um tempo integral, como nós chamamos, tem por acaso aí e porventura o descanso na segunda-feira. Então nós não chegamos a um consenso aqui, quem é que tem direito, quem é que não tem. Entretanto, o que a gente precisa entender é que o sábado foi colocado ali por Deus nos 10 mandamentos como um cuidado de Deus para conosco, né? O cuidado é muito simples. Se você trabalhar direto, se você trabalhar sem folgas, sem um tempo de descanso, você certamente morrerá de fadiga. Você não conseguirá exercer ou desempenhar a sua função lá no seu trabalho, porque o excesso de trabalho, o cansaço, impedirá que você dê boa produtividade. Então esse é um cuidado de Deus. Nada tem a ver com aquilo que que os judeus entendem que até mesmo Deus parou de trabalhar ou cessou de trabalhar. Não. Deus não descansa, né? O Cristo deixou isso bem claro para nós, que Deus trabalha e trabalha até hoje sem parar, não há descanso. O salmista vai dizer que Deus não cochila. Enfim, há uma contradição em dizer que Deus descansa ou utiliza o sábado para o seu próprio descanso. Muito pelo contrário, ele fez isso para nós, para ter esse incentivo de que é importante que a gente pare um tempo para descansar, retomar as forças, de preferência nele, reabastecer o espírito e a alma,
né, que muitos de nós, você sabe muito bem, que toma aí um remédio para dormir, ou então tem aí o privilégio de ter umas 8 horas de sono, dorme, mas ainda continuam cansados, né? Acordam cansados. Todos aqueles que dormem e têm um sono regular entre 5, 6, 7 horas ou 8 horas de sono e acordam cansados, o cansaço não está no corpo, mas está na alma. E esse descanso nós encontramos em Deus, é isso que trata o 4º mandamento, falando aqui do sábado. Bom, o primeiro ponto desta lição vai tratar aí dos aspectos da lei no Antigo Testamento. Nós precisamos levar em consideração que algumas leis são cerimoniais e o sábado ele foi tornado como uma lei cerimonialista, né? Por exemplo, essas leis cerimoniais, elas de fato elas ficaram para trás. Sacrifícios de animais, circuncisão, isso tudo são coisas que passaram. Entretanto, a questão moral que está intrínseca na lei que foi abolida, que hoje não existe mais para nós, ela precisa ser relevante no nosso agir, principalmente no nosso agir cristão. Por exemplo, nós não fazemos mais circuncisão, não há necessidade, essa lei aqui não era uma prática da igreja primitiva, isso ficou para trás, mas Paulo fala sobre isso em Colossenses, quando ele faz uma alerta que a circuncisão é o nosso batismo. Ora, então o nosso batismo hoje é uma interpretação moral daquilo que era a circuncisão no passado. Então essas leis, por exemplo, elas passaram, mas a questão moral fica entre nós. A cerimônia do sábado, esta lei a qual foi imposta, até mesmo pelos judeus, ela tem o seu sentido moral. E o sentido moral é, de fato, descansar. No ponto 2, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e eu gostaria que você lesse aí, que o 4º mandamento é um elo, né? Você vai ver que a partir desse 4º mandamento, tudo que é voltado para Deus, tudo que é apontado para Deus, né? Não terei imagem de escritura, não utilizem o nome de Deus em vão, Deus quer ser o único em nossa vida. A partir desse momento há um elo. Aqui no sábado, tanto ele serve para nós quanto para Deus. Não de que o sábado foi feito para Deus, o sábado foi feito para nós. Mas nesse nosso descanso, desse sábado, desse Shabá, né, que significa cessar, paralisar por um momento, nesse instante em que nós paremos, descansemos, nós devemos buscar descanso nele. Então veja que é um elo entre cerimônias, entre ritos, mas automaticamente é algo que já vai entrar a partir do 5º mandamento, falando especificamente para nós. Então o 4º mandamento é esse elo natural entre o que é moral e o que é religioso. Nesse aspecto aí, o moral, você, por exemplo, pegue aí a ideia de que você deve trabalhar, por exemplo, 6 dias. Mas no 7º você tem que descansar. Esse é um aspecto moral. E qual é o aspecto cerimonial disso? Escolha um dia. Pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser na segunda. Essa é a ideia no ponto 2 que vai abrir aí a ideia da consciência moral. Todos nós temos nesta consciência aqui que nós devemos parar um dia para descansar. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser o dia da semana, pode ser dentro da sua escala de trabalho. O ponto 3... nós veremos que existem muita procura por algo que não existe. É muito fácil lidar com o sábado, desde que você olhe e observe isso. Eu tenho o cuidado de, nesta narrativa aqui da lição de número 5, levar a você entender como é fácil compreender o porquê de que isso faz parte de um mandamento de Deus ou faz parte de uma lei moral de Deus, para que a gente entenda exatamente sobre isso. Bom, a questão das cerimônias em que se exigia o sábado, principalmente aos judeus, isso gradativamente foi sendo cancelado pelo próprio Deus, pelos desvios morais do próprio povo judeu na ocasião do profeta Oséias, Isaías, Amós, por esses desvios a qual esse povo foi sempre tendo a idolatria como carro principal, né, de rota de colisão com Deus. Oséias, por exemplo, foi um
que disse que o povo deveria cessar essas cerimônias, inclusive os sábados, essas festas de lua, de sábados, de ritos, de sacrifício. Isso tudo deveria cessar, porque aquilo expressava o seu exterior e não o interior. O que Deus quer ver é o nosso interior transformado. Se o nosso interior está transformado, o exterior receberá aquilo que foi eclodido, aquilo que veio de dentro, né? Então isso é o que Deus quer ver. Primeiro o nosso interior. O povo de Deus, naquela ocasião, estava exatamente declinando nesse aspecto. Bom, e aqui eu faço também uma comparação, vendo o mal onde não existe, porque você veja as palavras de Jesus, porque o sábado foi feito para o homem, né? E não o homem foi feito para o sábado. É como você, por exemplo, comprar um carro para a sua família e entender que tudo a que você vai fazer é para o carro. Não, o carro é que deve servir você. É isso que Jesus estava tentando explicar a alguns judeus e eles não entendiam de maneira nenhuma. O sábado não foi feito para que o homem vá e cumpra os ritos, né? E se integre literalmente, né, com o sábado. Nada disso. O sábado foi feito para nós como um alerta, como uma explícita demonstração da lei moral, que a gente deve trabalhar sim, mas escolher pelo menos um dia para o nosso Shabá, que é o nosso descanso. O ponto 4 aí, que a igreja e o Shabá, né, a igreja e o nosso descanso, é uma linha tênue, né, é um fio que vai nos fazendo entender que a igreja primitiva adotou o domingo para que o domingo seja ou fosse o dia do Senhor, o dia do nosso descanso. Se você ver, por exemplo, depois da crucificação de Jesus, que aconteceu na sexta-feira, o terceiro dia, contando a sexta, o sábado, foi exatamente no domingo que Jesus invade, mesmo com as portas fechadas, aquela casa, aquele cenáculo onde todos os discípulos estavam ali, menos um, né? Que você sabe muito bem que Tomé não estava lá. Os 119 estavam reunidos ali, com medos, amedrontados. Jesus se coloca ali. E o João, o apóstolo, né? O João, o escritor, faz questão de registrar que foi no domingo ou no primeiro dia da semana. É interessante que ele dá falta de Tomé e 8 dias depois, ou seja, contando o próprio domingo, no próximo domingo Jesus estaria ali de novo para visitar os irmãos e ter aquela conversa tão abençoadora para todos nós, que é o contato com Tomé. Bom, e você vai ver que Paulo também, ele em vários momentos de sua pregação, ele faz questão não apenas de celebrar a ceia do Senhor, mas em muitos momentos ele se reúne com a igreja no domingo, fazendo questão de dizer que aquele era o domingo do Senhor. Um fato muito interessante que eu gostaria que você colocasse aí nas suas pesquisas também é sobre o Pentecostes. O Pentecostes, o judeu considera que são 7 sábados durante 7 semanas depois da Páscoa. Ora, 7 vezes 7 daria 49, né? Você sabe disso. E para ser Pentecoste, ou seja, um derivado de 5 ou de 50, precisaria de mais um número. Qual é o dia da semana, no seu entender, depois de 7 sábados, depois de 7 semanas, daria 49 mais um dia? Bom, esse dia seria exatamente o domingo. Então entendemos que o Pentecoste acontece, a vinda do Espírito Santo para cumprir a profecia, aquilo que Jesus nos disse que nos daria um Consolador, acontece exatamente no domingo. Então tudo nos leva a crer que nós escolhemos o domingo para o nosso descanso, o descanso do Senhor. Eu coloquei aqui também um trecho do nosso artigo 10, da nossa declaração doutrinária, que vai falar exatamente do nosso descanso. O nosso descanso com o Senhor não é um dia em que nós ficamos totalmente parados, de perna cruzada, estendemos uma rede de um ponto a outro e ficamos ali olhando para o céu e de vez em quando tirando um cochilo. Não. Esse descanso é o dia em que nós nos aproximamos de um maior relacionamento com Deus, da nossa comunhão, das nossas orações, das nossas súplicas e da nossa adoração. É o que fica muito bem claro aqui na nossa declaração doutrinária em seu artigo 10. E por final aqui, há um descanso a qual nós devemos sempre buscar, que é aquele que é Mateus. Mateus registra no capítulo 11, versículo 28, que é nos braços do Senhor, vinde a mim todos que estão cansados, esse é o convite dele, porque ele vos aliviaria. Portanto, nós quando paramos e pensamos sobre essa lição, ao final dela, concluímos que nós temos que ter um dia para descanso.
E aqui, convenhamos, eu e você, responda apenas esta pergunta. Qual que é o dia do descanso do Senhor, na sua opinião? Seria de fato o sábado? Seria de fato o domingo? Ou você escolheria todos os dias para descansar em Deus? Todos os dias deve ser a tua resposta, porque é nele, sempre nele, que nós encontramos o nosso Shabá, o nosso sábado, o nosso descanso e cumprimos o 4º mandamento. Que Deus te abençoe por essa palavra, que Deus te abençoe pela 5ª lição. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Aceitar o que disseram não vai se concretizar. Apenas a vontade do Senhor vai se cumprir na sua casa. Teus filhos no Egito não morrerão. No teu casamento Deus traz restituição. A partir de agora profetizo, as coisas mudarão. Profetizo profetizo alegria, profetizo a comunhão na tua casa, na tua família. Profetizo libertação, profetizo a restauração. Profetizo, chegou o dia, Deus vai te levantar desse chão. Não desista da sua família, projeto de Deus. Não permita que a tempestade leve embora os sonhos que Deus te deu. Não desista da sua casa, o mal Deus já repreendeu. Tome posse dessa palavra, você e sua casa servirão a Deus. Profetizo, o teu filho vai voltar. Profetizo, que o teu marido Deus vai transformar. Profetizo, que o teu celeiro se encherá. Profetizo, bênção sobre o teu lar. Que a tempestade leve embora os sonhos que Deus te deu. Não desista da sua casa, o mal Deus já repreendeu. Tome posse dessa palavra, você e sua casa servirão a que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações.
e para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?